Eu o calo, não troco o sapato. Só troco o sapato quando dói o calo. A nossa necessidade ainda não chegou assim a aparecer. Porque vai chegar um momento que vamos estar tão necessitados que a gente vai aprender a magnetizar o alimento, colocar a mesma energia no alimento, colocar a ideia que nós temos do passe, a canalização da energia, como é o passe, por exemplo, sobre o alimento, sobre a água. Vocês sabiam, por exemplo, que fizeram pesquisas sobre alguns lugares no mundo, no Peru, na Rússia, eu acho que lá no Oriente também, onde pessoas vivem 130 anos. E foram fazer pesquisas, por que essas pessoas vivem 130 anos? E aí pesquisaram a alimentação, o clima, e chegaram a uma conclusão: que a água que eles tomam tem um formato diferente, é um octaedro. Ela forma uma forma química perfeita. Essa forma química perfeita tem uma força magnética que deixa as pessoas saudáveis. Se nós aprendermos a magnetizar a água, por exemplo, como a gente sabe tanto, nós vamos poder viver melhor, com mais saúde. O que? Nós não fazemos o magnetismo da água. Podemos fazer o evangelho, quando fazemos o evangelho em casa, magnetizar a água para a semana, para que a gente faça um pouco daquela água para fazer o que? Cozinhar os alimentos, tomar essa água, mas nós precisamos colocar a nossa intenção. Claro que tem gente que vai falar: dá para magnetizar cerveja? Não sei se dá para magnetizar cerveja, né? Um esquinho, se eu fizer um magnetismo no esquinho, será que ele fica com essa forma? Eu acho que não, porque aí a água, mas a água da cerveja é boa, né? A água não sei da onde, não, estou falando da água. Então, a dificuldade, nós já comemos errado, né? Naturalmente, aí comemos certo, vamos ter umas dificuldades da desnutrição. As influências espirituais podem mudar os comportamentos e secreções hormonais? Kardec perguntou para os espíritos se eles nos influenciavam, e os espíritos responderam que muito mais do que a gente pensa. Ora, os espíritos têm como magnetizar o nosso organismo de forma negativa ou de forma positiva, né? Só que os nossos amigos espirituais, os espíritos mais elevados, eles deixam com que nós ficamos no livre-arbítrio, para que a gente desenvolva, para que a gente evolua, para que a gente aprenda o que a gente tem que aprender. Já os nossos amigos, os personal trainers, como a gente fala, né? Que estão aqui para treinar a gente no sentido oposto, né? Das nossas dificuldades, das nossas dívidas, eles podem sim magnetizar certas partes do nosso corpo que não deixem as nossas glândulas funcionarem adequadamente. Ora, então, o que nós temos? O nosso corpo físico, ele tem um modelo biológico, que é o perispírito. O perispírito é o nosso corpo energético. No nosso corpo energético nós temos os nossos centros de força, os nossos chakras. À medida que eu interrompo o fluxo de energia nesses centros de força, naturalmente o meu organismo não vai funcionar muito bem. Então, por exemplo, eu tenho o chakra laríngeo. O meu chakra laríngeo, ele atua muito na minha tireoide. Ora, se eu tenho um impedimento do fluxo energético do chakra laríngeo, ou do centro de força laríngeo, naturalmente ele vai acontecer digamos assim, uma diminuição da energia da tireoide. Diminuição da energia da tireoide, ela não vai trabalhar a contento. E aí nós vamos ter o quê? Uma falta de hormônio da tireoide. Vamos ter uma diminuição. E como é que isso pode ser feito? Pode ser feito colocando ideias. Por exemplo, se eu coloco uma ideia numa pessoa de que ela é uma pessoa impotente, que ela não consegue fazer as coisas, se eu começo a colocar essa situação, isso naturalmente, psicossomaticamente, vai fazer com que o meu centro de força laríngeo não trabalhe tão bem. Por isso que muitas vezes a pessoa vem ao centro e faz um tratamento espiritual. E quando faz esse tratamento espiritual, onde atuam esses nossos amigos espirituais? Nos nossos centros de força, revitalizando o perispírito, os centros de força, e aí naturalmente ele vai revitalizar o corpo, porque isso começa de fora para dentro. Revitalizando o nosso organismo, você fala: nossa, eu fui lá, tomei o passe 52B da Dona Marlene, que é um passe especial que a Dona Marlene faz, especial, e aí esse passe especial, saí de lá, eu estava ótimo, não tinha mais nada.
Os espíritos utilizaram a energia do médium, muitas vezes, para magnetizar o centro de força. Então, daqui para frente, a gente vai ouvir falar muito de magnetismo. Eu estou estudando, estou trazendo um curso para o Brasil de magnetismo. Um médico mexicano que descobriu que o tratamento por magnetos de uma determinada situação, muita gente sabe que os magnetos funcionam já, mas esses tratamentos por magnetos equilibram o corpo e tem tido curas fantásticas só com ímãs. Não adianta você chegar agora, pegar o ímã de geladeira e pôr no corpo, não é bem assim. Mas os ímãs serão, em futuro breve, fontes de cura, porque os ímãs vão o quê? Vão equilibrar as polaridades positivas e negativas do nosso corpo. E nesse equilíbrio de polaridades, equilibrando o quê? Os nossos fluidos internos. No equilíbrio desses fluidos internos podem matar bactérias, podem matar fungos, podem matar vírus e pode realinhar as nossas células. Então o magnetismo, como a gente sabe na doutrina espírita, é um futuro do nosso suporte, digamos, aqui no planeta, porque a espiritualidade já sabe disso. Portanto, meus amigos, vamos utilizar mais o que a gente já tem de conhecimento, vamos despertar para o que a gente já sabe, fazer aquilo do cotidiano, que a gente vem aqui no centro, toma um passe, puxa, se eu puder então, olhar o meu prato de alimento e colocar luz. Senhor Jesus, coloque luz no meu prato, para que o meu alimento fique mais fortalecido, mais energizado. Vamos fazer isso aí. Quem sabe a gente começa até a emagrecer. Já pensou? Estou dando um passe no meu prato de comida e estou emagrecendo. As mulheres vão começar a fazer isso hoje. Mas é uma proposta. Que assim seja. Muito obrigado.